Então, gente, como eu estava falando, quem se formou, né, há algum tempo já na área da saúde, sabe o quanto quem trabalha com lesões musculoesqueléticas, a gente foi sempre formado no sentido de pensar em encontrar alguma lesão de tecido, ou seja, alguma causa, né, como sendo problema para o nosso paciente sentir dor, tá? Ou o nosso cliente, para quem é da educação física. O que a neurociência trouxe de diferença nesse sentido, nessa visão? É o quanto isso que a gente achava que precisava ter lesão para ter dor, não é verdadeiro. Então, as pesquisas com ressonância magnética funcional trouxeram como é que o cérebro se comporta, né, em relação à dor. E a gente descobriu, então, através da neurociência, que a dor, ela é realmente processada pelo cérebro. Então, é sobre isso que eu vou estar falando um pouquinho hoje, e eu queria que vocês dessem uma lida no que está escrito em relação ao o que a IASP fala sobre dor, e a gente vai ver que ela fala da questão de ter lesão ou não, né? IASP é a Associação Internacional para Estudo de Dor, e ela fala de dor como uma ameaça, né? E eu sempre digo que o que eu mais gosto dessa terminologia da IASP é que a gente leia o próximo slide ali, que começam sobre as notas. Eu até fiz questão no slide anterior, colocar a foto ali do cérebro com os espinhos, porque realmente a gente sabe o quanto, às vezes, uma imagem pode provocar. Quem aí nunca teve a sensação de quando viu uma agulha, principalmente quem tem medo de agulhas, viu alguém recebendo uma vacina ou uma injeção, sentiu dor, né? A sensação de dor só de olhar. Isso é muito comum a gente perceber. Então, esse é um processamento que se tem pelo cérebro. Então, gente, o que eu queria trazer aqui para vocês é que olha essa nota da IASP que fala que a dor é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, a neurociência nos traz aqui que a gente não vai deixar de olhar para o biológico, ou seja, olhar ali se tem lesão em tecido, se é ligamento, se é músculo, se é disco, se é articulação, a gente vai continuar olhando isso. Mas a gente tem que saber, né, que quando a gente pensa em processamento da dor pelo cérebro, a gente precisa entender que os fatores emocionais e sociais, eles também influenciam na resposta à dor, né? Isso é muito, a gente sempre soube, principalmente das questões emocionais. O que era diferente é que, principalmente, nós, como profissionais da saúde, e que não somos, né, profissionais da saúde mental, o profissional da saúde mental é o psiquiatra e o psicólogo, a gente achava que a gente não tinha que dar muita atenção para isso. Hoje em dia a gente sabe sim que tem que dar atenção, que a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, mas que de forma nenhuma a gente vai tratar o emocional do nosso paciente. Eu, como fisioterapeuta, não posso fazer isso, né? O tratamento das questões emocionais, ele continua sendo e será sempre dos profissionais da saúde mental, que é o psiquiatra e o psicólogo. Mas a gente tem que dar conta de reconhecer o que pode estar acontecendo aí com os nossos pacientes, com os nossos clientes, que possam estar exacerbando, a gente percebe, principalmente em relação quando o paciente está com dor e vai fazer algum exercício, por mais leve que às vezes o exercício seja e ele não tenha mais aquela lesão, às vezes a gente fica espantado da resposta de dor. Em contrapartida, a gente vê isso muito comum nos atletas, né? O quanto muitas vezes a gente vê pessoas com lesões importantes e que estão lá, né, competindo e nem percebem que estão com aquela lesão, né? Porque o foco deles está no ganhar, no vencer ali, aquela competição, e principalmente também, né, além disso, a questão de adrenalina que se tem. Então, é muito comum a gente ter histórias aí de atletas que eles vão saber da lesão depois, porque durante ali a competição ele não percebe que ele está aí com uma lesão, às vezes, bem extensa e grave. Pode passar o próximo slide, por favor.
Gente, outra coisa, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Pode ser durante a apresentação, eu vou deixar um tempinho no final também. Vamos falar agora sobre essa outra nota da IASP, que fala que dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade de neurônios sensitivos. De novo, então, nos dizendo que essa coisa de que a gente também aprendeu que dor é sinônimo de nocicepção não é verdadeiro, né? Em função aí de outras questões que têm a ver com o processamento da dor, que eu vou falar mais adiante, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Tu pode passar para mim o próximo slide, por favor? Essa outra nota da IASP fala que, através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. E isso vocês devem perceber no dia a dia, em contato com as pessoas, o quanto é diferente. Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, com hérnia de disco lombar, vê 4, 5 pessoas e a experiência de dor em relação a isso é muito diferente. Tu vai ter aquele cara que ele tem uma hérnia de disco e ele consegue fazer tudo que é exercício, ele joga futebol, ele faz treinamento funcional, ele corre, e a gente tem aquele paciente que às vezes nem é hérnia de disco, é uma protusão discal, que vem antes, né, em relação à estrutura, antes da hérnia de disco, e ele tá lá sentindo muita dor e não consegue realizar os exercícios. E eu não tô falando de fase inicial de tratamento. Aqui a gente tá falando de paciente com dor crônica, que é aquela dor que ela ocorre há mais de 3 meses, né? Então, a cronificação da dor, a gente vai chamar a dor crônica quando ela acontece há mais de 3 meses. Aí a pessoa já está há mais de 3 meses com essa dor, com um diagnóstico por imagem de uma protusão discal, né, com perda de funcionalidade, ou seja, não está conseguindo fazer algumas coisas do dia a dia, não está conseguindo fazer o seu exercício físico. E como é que aquele cara lá com hérnia de disco está conseguindo fazer tudo isso, né? Se a gente pensar em proporções de lesão, a gente teria uma lesão maior a nível de hérnia de disco. Então, por que isso acontece, né? Quais são as experiências de dor que essas pessoas aí tiveram? Isso vai influenciar também. Pode passar o próximo slide. Ó, o relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado. Bom, gente, isso é bem importante falar, porque o que os pacientes com dor crônica mais se queixam é de que as pessoas não acreditam na dor dele. Principalmente os pacientes, por exemplo, com fibromialgia, que não tem cura, é uma doença crônica, né, que o sintoma é dor e fadiga muscular no corpo, né, dor no corpo e fadiga. As pessoas dizerem que, bom, já que não tem cura, então tu vai ter que te acostumar com a tua dor. Essa é a pior coisa que uma pessoa com dor crônica pode escutar de um profissional que está cuidando da saúde dela. Ela não tem que se acostumar com a dor. A gente tem que ensinar ela a fazer a gestão dessa dor, o controle dessa dor. Mas de forma nenhuma a gente pode aí estar dizendo que a pessoa vai ter que se acostumar com essa dor. A gente tem que, nesse momento, ter mais empatia e se colocar no lugar do paciente. Se fosse nós com uma dor, tendo um diagnóstico de uma doença que tu sabe que não tem cura, né, e ela vai ter altos e baixos em relação ao quadro clínico, em relação à dor, será que a gente gostaria de escutar isso do profissional que a gente está confiando a nossa saúde, né? Com certeza não. Então, isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, os pacientes com dor crônica, principalmente em função das alterações que eles têm, de numa semana tá bem, na outra não, num dia tá bem, no outro não, às vezes até o local de dor, como é o caso da fibromialgia, pode modificar, e esses pacientes acabam sendo taxados aí de que, isso é coisa da cabeça do paciente, ele está exagerando. Por mais que a gente ache que possa ser um exagero, a gente não deve, né, realmente falar isso e pensar no paciente dessa forma, né, porque a gente vai estar cometendo um grande erro aí. Pode passar. Gente, fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Então, assim, ó, embora a dor, né,
geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico. Então, isso também é outra coisa que a gente tem que avaliar, além de usar uma escala de dor para quantificar a dor do paciente, localizar a dor do paciente, a gente deve estar sempre avaliando o que ele deixou de fazer em função dessa dor, porque isso né, afeta o bem-estar social e emocional desse paciente, e daqui a pouco, se ele não teve também algumas perdas sociais em relação a essa dor aí que ele está sentindo, a gente deve avaliar, né, que impactos sociais essa dor pode ter provocado nele. Será que daqui a pouco ele não perdeu o emprego, ou ele está produzindo menos, e se o trabalho dele tem a ver com o ganhar, né, tem que ser produtivo, né, o quanto tu ganha, tem a ver com o ser produtivo, será que não tá tendo um impacto em relação a isso? É importante a gente também estar avaliando. Pode passar. E aqui, ó, gente, a descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou animal sentir dor. Isso a gente viu muito nessa questão do Covid, né? O quanto as pessoas que estavam passando por processos de internação, como foi para as equipes enfrentar um número muito grande de pacientes nessa situação, diferente do dia a dia que eles estavam acostumados, mas principalmente entender que mesmo que o paciente não verbalize o que ele está sentindo, isso não quer dizer que a gente não possa avaliar o que ele está sentindo, né? Ele não consegue verbalizar, mas a gente pode aí ver através, né, de algumas reações aí do paciente, e principalmente mesmo que isso não seja possível de verificar através de algumas reações, que a gente nunca descarte essa questão de que esse paciente aí pode estar sofrendo por dor. Pode passar. Eu vou falar para vocês agora sobre 3 tipos de dor, 3 classificações que a gente mais utiliza através da neurociência da dor. O que é a dor, né? A gente está acostumado muito na nossa formação escutar falar de dor aguda e dor crônica, que tem a ver, na verdade, com o tempo da dor, né? Então, a dor aguda é aquela que ela vai se resolver ali entre 7 e 21 dias, e a dor crônica é aquela que ela ultrapassa os 3 meses. Mas eu vou chamar a atenção para vocês sobre esses 2 tipos de dor neuropática, dor nociceptiva e dor nociplástica. É importante a gente saber o que são essas dores, né? Claro que hoje eu não teria como falar para vocês a forma de avaliar, mas principalmente as características, para vocês já ficarem imaginando, se tiveram contato com pessoas aí que têm dor, queixa de dor, se elas se encaixariam, né, em uma dessas um desses quadros aí que eu vou relatar para vocês, tá? Pode passar. A primeira é a dor neuropática, gente, que ainda bem que é a dor que tem menor incidência, né, menor prevalência, enfim, no sentido de que tem um número menor de pessoas que são afetadas por esse tipo de dor. São pacientes com histórico aí de lesão nervosa ou patologia, os sintomas vão corresponder aos dermátonos, né, e os testes provocativos neurais vão ser positivos. Então, aqui sim a gente tem aqueles pacientes que vão ter lesões a nível, por exemplo, do nervo trigêmeo, que vão ter lesões em relação a compressões, então, realmente tu vê ali que existe uma compressão importante a nível do dermátono de L5, e a gente vai ver exatamente que o paciente vai relatar a dor dele corresponde ao dermátono, né? E daí a gente faz os testes neurais ali, provocativos, para o nervo isquiático, por exemplo, e esse teste vai ser positivo. Mas a gente tem aí um número bem reduzido de pacientes, são as dores mais difíceis de a gente tratar. Pode passar. A dor nociceptiva
gente, é a dor que a gente aprendeu na faculdade a tratar e achar que ia chegar para nós, né? Nos nossos ambientes aí de trabalho. No entanto, é aquela que eu sempre falo para os alunos, é aquela dor do livro da aula lá do professor, que ele passava nos slides, e que a gente acreditava que se a gente seguisse aquele plano ali que estava descrito para aquela lesão, as coisas se resolveriam. Mas, no que a gente sabe, hoje em dia, o percentual desse tipo de dor é bem menor do que a gente imagina. Na dor nociceptiva, vai ter presença de lesão ou alguma alteração musculoesquelética. Então, vai ter uma alteração de estrutura física, né, com lesão ou não, que vai justificar ali a dor. A dor vai ser proporcional à lesão e vai ser reproduzida ao movimento. E a dor vai ter uma localização precisa e não difusa. Então, esse é o paciente, aquele que a gente vê com entorse de tornozelo, aonde ele faz o movimento de plantiflexão com inversão e ele diz aqui que dói, ele coloca a mão próximo do maléolo lateral e te diz é essa região que dói. Então, é localizado, a gente sabe do espaço da dor perto do ligamento talofibular, é exatamente o que a gente espera encontrar, né? Dor a um determinado movimento e o paciente consegue ali colocar a mão e dizer é aqui que dói, tá? Essa é a dor nociceptiva que a gente aprende dentro da nossa formação aí na faculdade a tratar, mas, no entanto, o próximo slide é o que vai, na verdade, colocar a pulga atrás da orelha, que é o que eu quero hoje com esse bate-papo com vocês, no sentido de vocês saberem o que é uma dor nociplástica. A dor nociplástica, ela é uma dor que confunde muito, ela pode até o paciente chegar, por exemplo, com um diagnóstico médico de lesão de entorse de tornozelo, mas a gente vai verificar que esse é o paciente que, ao invés de ele dizer que dói ali na região do maléolo, é aquele paciente que vai dizer que dói o pé todo, dói embaixo do pé, alguns dizem que sobe para a panturrilha. Então, tu começa a ver, nossa, mas não é normal no entorse de tornozelo o paciente ter dor na planta do pé, todo o pé, né? Dói geralmente ali na região medial, né? Porque geralmente os entorses são feitos com plante em inversão, mas doer do outro lado, doer panturrilha, tu estranha, né? É aquele paciente que ele tem uma lesão, algum acometimento a nível de ombro, por exemplo, de manguito rotador, e ele diz que essa dor desce para o braço, sobe para a cabeça, ou vai para o meio das costas. É aquela dor que não fecha com o que vocês estudaram lá da dor nociceptiva. Vocês conseguem perceber que é aumentada a queixa desse paciente, né? É desproporcional. Tá? É exatamente isso que a gente fala. Então, a lesão pode estar associada ou não, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A dor é desproporcional, como eu falei, difusa, né? Ele não localiza, e está associada muito a fatores psicossociais, como ansiedade, depressão e catastrofização. Então, é aquele paciente que ele começa a falar e às vezes é difícil tu conseguir fazer uma pergunta e ele ser direto na resposta, e daqui a pouco ele já está falando de outras coisas, né? Ele é aquele paciente que tu percebe que ele tem traços de depressão, aquele paciente, então, que ele vem dizendo que vem se sentindo triste, ou tu percebe isso nele. E a questão de catastrofização é aquele paciente que tu vai ver que para ele o problema dele é enorme, e às vezes tu olha e percebe assim, nossa, mas nem é tanto assim, né? Ou poderia ser pior. Hoje eu estava atendendo uma paciente de manhã, e que bom, porque ela foi uma paciente por um tempo catastrófica, e agora ela está mudando assim a maneira que a gente chama que é o enfrentamento da doença, né? Uma paciente de 60 anos, super ativa, faz pilates, faz personal, tem uma quadra de beach tênis em casa, então
chegou a alguns momentos jogar 7 dias por semana. Enfim, quando ela chegou agora para mim, ela chegou no dia que ela recebeu o laudo de um exame e ela fez ruptura 50% dos isquiotibiais direito e esquerdo, né? E hoje ela chegou na clínica comentando comigo, com a outra fisioterapeuta, né? Sobre a questão de, olha, vou ter que ficar agora um tempo parada, sem jogar, mas podia ser pior, né? Eu podia ter rompido tudo, poderia ter que precisar de cirurgia, não vou precisar de cirurgia, então ela está conseguindo ver que para ela é muito difícil ficar 6 semanas sem jogar. Ela vinha reduzindo o nível a quantidade de dias que ela jogava por causa da dor, né? E quando ela fez o exame e viu que tinha acontecido a ruptura, ela teve que parar, mas ela tem a noção que poderia ser pior. O paciente que ele é catastrófico, ele vai achar horrível se ele tiver que parar uma semana de jogar, por exemplo, né? Ele vai achar horrível se a gente disser para ele que ao invés de jogar 7 dias, ele vai ter que jogar 3, né? E tu vai ver que ele vai fazer um tendel em relação a isso, né? Ou isso também vocês devem, às vezes, perceber na família, assim, sabe aquela reunião das tias, de avós, e que daí começam a contar das queixas de dor. Aí uma começa a dizer sobre, por exemplo, resfriado, né? Um exemplo bem comum. Aí uma vai dizer, eu peguei um resfriado, olha, fiquei uns 2, 3 dias de cama, muito ruim. Aí vem a outra e diz assim, ó, mas não, o teu não foi nada, o meu foi muito pior. Eu fiquei uma semana toda de cama. E daí sempre o problema dela vai ser maior. E assim sucessivamente, né? Em tudo que ela percebe em relação ao que acontece com o corpo. Então, esse é um paciente que é catastrófico. Isso é comum no paciente com dor nociplástica, a gente perceber essas questões aí de ansiedade, de depressão. Existem alguns instrumentos que podem ser aplicados por profissionais que não psicólogos e psiquiatras, para a gente perceber, se tu está na dúvida se esse paciente é ansioso ou se ele tem traços de depressão, existem escalas para isso, de catastrofização também, tá? Existe de catastrofização, e a gente pode estar aplicando. Eles não servem para diagnóstico, né? Eu não consigo e nem devo dizer para esse paciente que ele tem depressão, mas quando tu tem dúvida para saber se tu tem que encaminhar esse paciente para um profissional da saúde mental, é bem interessante aí a gente estar aplicando esses instrumentos, tá? Pode passar o próximo slide. Bom, gente, o que a neurociência fala? E vocês podem olhar que esse estudo não é um estudo muito novo, né? Então, há algum tempo a gente já sabe sobre isso. O que a gente aprendeu é o que a gente vê na figura esquerda, ali a mais colorida, o que a gente aprendeu sobre dor, é de que a gente tem que ter uma lesão, um estímulo externo, né? Nociceptivo, isso vai chegar, então, né, como uma informação a nível de sistema nervoso central. O que tem nessa figura à direita ali, que mostra a amígdala, né, a nível cerebral? A gente sempre também estudou e pensou que a amígdala era o local onde as pessoas sentiam medo, né, ou não, né? Seria isso. O que a gente sabe hoje em dia? Que a amígdala, ela funciona como um filtro para dor, né? A informação de dor chega a nível cerebral e a amígdala vai filtrar, né? Para menos, geralmente, né? Ela vai adequar ali a resposta à dor, seria isso. O que a gente sabe que acontece a nível cerebral nos pacientes com dor crônica? As ressonâncias magnéticas funcionais nos mostraram que esse filtro é como se a gente tivesse o filtro do café e em vez de passar a quantidade adequada ali de café quando tu coloca água, ele fosse maior e passasse muito café. Isso é o que acontece com o cérebro, né, do paciente com dor crônica. Quando o estímulo chega na amígdala, ao invés de filtrar para baixo, ela filtra esse estímulo para cima.
tá? Então, a gente sabe que existe essa alteração, a gente não tem medicações que possam aí influenciar de forma satisfatória, né? Senão a gente não teria pacientes com dores crônicas, mas a gente sabe que tem essa alteração aí a nível de filtragem, digamos assim, da resposta à dor a nível cerebral, principalmente com os pacientes com dores crônicas, né? A gente tem muitos estudos que a neurociência demonstra a diferença de processamento da dor pelo cérebro em pacientes que têm dores agudas e dores crônicas, o quanto esse cérebro, as áreas do cérebro, várias áreas do cérebro acabam ficando sensibilizadas, ativas nos pacientes com dor crônica e nos pacientes com dor aguda, essas áreas aí desaparecem, tá? Vamos passar o próximo slide. Gente, aqui é um vídeo, tá? Que até pode botar para rodar aí, para vocês verem, depois vocês podem ver melhor em casa, no seu computador, para falar da diferença de cinesiofobia e evitação. Hoje em dia, tem algo muito... como se todo paciente que tivesse um receio de movimento, como se ele... Tem que colocar em modo apresentação, eu acho. Eu acho que sim. Pode botar para mim, tranquilo aqui. Tá. Como se ele fosse um cinesiofóbico. Gente, um paciente cinesiofóbico é aquele paciente que, ao tentar fazer um movimento ou fazer o movimento, ele vai ter sudorese, ele vai ter taquicardia, ele vai apresentar sinais de estresse do sistema nervoso autônomo, tá? Evitação é o que esse vídeo mostra. Vamos ver se ele vai funcionar. É uma paciente que eu atendi um pós-operatório de meninxectomia, tá? Parcial. E ela tem ali, vocês podem depois olhar tranquilamente em casa, e vocês vão ver a diferença de quando ela sobe e desce, o quanto dá para escutar, se vocês botarem depois o áudio em casa, vocês vão ver que quando ela bate com o pé, que ela fez a cirurgia, o som é mais alto, e a gente percebe que ela dá uma travadinha na hora que ela vai descer dessa caixa, tá? Que é uma caixa mais alta que um step, essas caixas que a gente usa nos equipamentos de pilates, e eu fiz isso justamente porque a lesão dela foi... ela percebeu que tinha feito a lesão quando ela estava subindo uma escada, então ela tinha muito medo, receio de subida e descida de escada, mas ela é uma paciente evitadora, não uma cinesiofóbica. Não rodou o vídeo, né? Karen, ele está em formato de imagem. Ah, que estranho. Tá, ok, vamos passar então. Mas era só para poder pontuar para vocês sobre cinesiofobia. Bom, gente, o que eu botei aqui o foco na funcionalidade? Para pacientes com dores crônicas, muitas vezes a gente não vai conseguir que esse paciente tenha zero de dor, né? Ou ele pode ter zero de dor num dia, no outro dia, numa escala de 0 a 10, a dor vai aumentando, ele vai variando, né? O que a gente sabe é que quando a gente ensina o paciente a fazer a gestão da dor dele, o controle dessa dor, a gente deve parar de ter foco na dor, né? Tu viu que esse paciente, ele diminuiu na escala analógica visual da dor, né? Ele tinha uma dor antes 8, ele foi para 5 e chegou a 3, mas ele não baixa, ele já está há um tempo contigo, ele não baixa dessa dor grau 3, por exemplo. O que o foco vai ser nosso? O foco não vai mais ser na dor, o foco vai ser na funcionalidade, porque esse paciente ele está mostrando para ti que é o que ele consegue chegar em relação ao controle da dor. E a gente deve também explicar para esse paciente que ele pode ter alguns momentos onde vai aumentar o grau de dor dele. E eu chamo a atenção para vocês que quando a gente tem um paciente com dor crônica e ele aumenta por algum motivo a dor dele, ele não reagudizou, viu? Essa fala, essa terminologia que a gente é completamente errada, porque se a dor aguda e crônica é em relação a tempo, ele não pode ter entrado na cápsula do tempo e voltado atrás, então ele não reagudizou, né,
Não acontece isso. O paciente com dor crônica, ele teve aumento dos seus sintomas, ele teve exacerbação dos seus sintomas. Isso é o correto de falar. Mas a gente não diz que um paciente com dor crônica reagudizou. Isso não existe, é um termo incorreto, tá? Então, se ele teve exacerbação, ele pode daqui a pouco voltar à terapêutica contigo, né? Enfim, ele vai saber já o que fazer, como fazer a gestão. Se ele não conseguir fazer sozinho a gestão, ele vai procurar um profissional da saúde para isso. Mas, principalmente, eu quero falar desses pacientes que eles estão já, por exemplo, fazendo exercício físico, acompanhado de um educador físico, mas ele ainda tem dor, né? As pesquisas dizem que pacientes com escala analógica de dor de 0 a 3 com boa funcionalidade, esses pacientes, eles estão aptos a fazer exercício físico, porque o que a gente mais quer como fisioterapeuta é que esse paciente com dor crônica, ele vá fazer exercício físico. Então, o meu paciente, eu só dou alta para ele depois que eu souber e que eu né, eu estou ainda em contato com ele enquanto ele inicia já o exercício físico, porque essa coisa de dar alta para o paciente com dor crônica, com um fisioterapeuta, e diz para ele, agora tu está pronto para fazer exercício físico, muitas vezes não dá certo, o paciente não vai. Então, isso é um outro erro que a gente comete. A gente, como fisioterapeuta, a gente tem que ter um estreitamento alinhado com o educador físico, né? A gente deve ter um contato muito maior do que a gente tem, para que esse educador físico saiba que sim, esse paciente ele está pronto para fazer o exercício físico, mesmo com dor. Por quê? Porque o foco vai ser na funcionalidade, tá? Então, gente, esqueçam a dor, tá? Esqueçam a dor. O foco nesse momento com esses pacientes que têm essas dores bem baixas, tá? Vai ser na funcionalidade, tá bom? Pode passar o próximo slide. Aqui eu falo um pouquinho da terapia cognitiva funcional, já está perto de acabar o nosso tempo, eu vou falar rapidinho. Foi uma formação que eu fiz, a terapia cognitiva funcional foi criada por um fisioterapeuta, que ele fala muito sobre... ele se baseou na terapia cognitiva comportamental da psicologia, mas ele usa, na verdade, a questão de... a forma como a gente deve conversar com o paciente, como a gente deve modificar as crenças dele, que a gente deve sempre usar questionamentos reflexivos para ganhar funcionalidade, tá? Então, de maneira nenhuma a gente vai tratar a depressão, nada disso. Mas, por exemplo, é bem comum a gente querer sempre dizer para o paciente o que ele tem que fazer, né? Então, a gente chega e, por exemplo, diz para o paciente, olha, né, dobra mais esse joelho, tu vê que ele tá com medo ali de dobrar o joelho. Então, em vez de dizer isso, porque ele vai dobrar mais o joelho, porque tu tá ali na frente dele, tá? E tá incentivando e ele confia em ti, ele vai dobrar mais o joelho. Só que quando ele sair dali, ele de novo vai começar a ter aquele gesto motor de ter cuidado ao dobrar o joelho. Então, como é que a gente pode fazer esse paciente ele ficar mais seguro? O que esse método fala é de que essa abordagem não é um método, desculpa, essa abordagem fala é de que a gente deveria trabalhar com o paciente sempre em cima de questionamentos. Então, tu vai fazendo perguntas para o paciente e ele vai formando as respostas de forma que ele entenda, que ele não tem o porquê de não dobrar o joelho, né? Então, enfim, é todo um processo construtivo que se faz. Pode passar. Por que isso, gente? Eu adoro esse slide aqui que eu trago para vocês, para falar de neurociência da dor, é que o cérebro e as emoções, eles estão intimamente ligados, né? Hoje em dia, a neurociência traz exatamente isso, de que as nossas emoções, elas são processadas pelo cérebro, tá? E isso vai alterar a resposta à dor. Então, vocês devem perceber que vocês tiveram contato com pessoas que as duas têm, por exemplo, uma lesão de menisco que não precisa de cirurgia, que pode ser feito tratamento conservador.
Então, ele fez acompanhamento com o médico, com a nutricionista para perder peso, fez fisioterapia, entrou agora para fazer exercício físico, né? Ou fez concomitante ainda a fisioterapia, e tu vê que entre duas e três pessoas com esse mesmo diagnóstico, né? Com essas mesmas intervenções, a resposta à dor deles é completamente diferente, tá? Pode passar. Eu trouxe aqui para vocês poderem entender qual o motivo das pessoas sentir dor de forma diferente, tá? Por que as pessoas sentem dor de forma diferente? Aqui na foto de cima eu tenho um casal de bulldog inglês, que eram os nossos cachorros, o Clóvis e a Catarina, e embaixo a Shih Tzu, que é a Ana, que anda aqui em volta. Eu tô dando aula, ela tá aqui do lado, tá? Bom, gente, quem conhece a raça, o bulldog inglês, apesar dessa cara de brabo, eles são cachorros muito dóceis, assim, mas ele é um cachorro que ele não late por qualquer coisa, né? Ele vai latir se ele sentir que existe perigo para ele ou para casa ou para o dono, né? Ou para as pessoas que vivem com ele, tá? A Shih Tzu já não, a Shih Tzu já é aquele cachorro, não todas, né, mas geralmente é aquele cachorro que ele late para um passarinho, se ele escuta um barulho na porta, ele late também, né, então a resposta dele é muito maior, né, ele late aí por qualquer coisa. O que eu quero explicar para vocês? Existe também diferença do comportamento a nível cerebral do paciente com dor crônica do paciente que não tem dor crônica. O comportamento do bulldog é o que todos nós, seres humanos, temos que ter, porque a dor, ela é uma forma de demonstrar para nós que tem alguma coisa errada com o nosso corpo, né? Imagina se a gente não sentisse dor, estivesse cortando aí um tomate, ou, por exemplo, a gente está fazendo alguma coisa no fogão, coloca a mão numa panela quente, não sente dor, vai queimar, né? Fazer uma lesão grave. Então, a dor é importante, mas ela deve passar a ser processada pelo cérebro com esse comportamento do bulldog, né? Ou seja, o latido lá dele para o que é o perigo é o nosso sistema de alerta normal que todas as pessoas têm que ter para a dor, né? Sentiu dor, a gente vai ver o que está acontecendo de errado. Agora, o paciente com dor crônica, ele tem uma sensibilização a nível do sistema nervoso central, né? Então, ele tem o comportamento da Shih Tzu. Várias coisas que acontecem com ele acabam fazendo com que o processamento da dor e principalmente a resposta à dor seja aumentada. Eu sempre gosto de explicar isso dando o seguinte exemplo. Quando eu morava em Porto Alegre, hoje eu já não moro mais em Porto Alegre, eu moro em Santa Cruz do Sul, eu morava na Assunção, ali em casa, não era condomínio. Se os bulldogs latissem, né, eu levantava do sofá e ia dar uma espiada na janela para ver o que estava acontecendo. Isso deveria ser o normal. Agora, aquela pessoa que ela sente muito medo, por exemplo, né, teria um comportamento como o da Shih Tzu, como a da Shih Tzu não, como um dono da Shih Tzu, né? Se eu, toda vez que a Shih Tzu latisse, levantasse do sofá para ver o que estava acontecendo na janela, imagina quantas vezes eu faria isso. Pensem que o ato de eu levantar do sofá e espiar na janela, quando eu espio na janela, a resposta é dor, né? Então, esse movimento que é feito a nível cerebral é dado um alerta, né? Eu vou lá espiar para ver o que está acontecendo, a resposta é dor. O que acontece com a Shih Tzu, com um paciente que tem dor crônica, é o comportamento da Shih Tzu. Qualquer alerta, né, faz a Shih Tzu latir. É a mesma coisa com o paciente com dor crônica. Qualquer alerta aumenta a resposta à dor. E esses alertas, gente, existe um questionário de sensibilização do sistema nervoso central, aonde a gente consegue observar que tem pessoas que são sensíveis a barulho, a calor, a frio, tá? A cheiros. Óbvio que a questão de ansiedade, depressão vão entrar, então
quando a pessoa se incomoda mais no trabalho e daqui a pouco, estava super bem, daí chegou agora na academia para treinar, com dor, mas o que aconteceu? Não fiz nada de errado, não passei muito tempo sentada, não passei muito tempo em pé, tu vê que não tem uma explicação para isso. Do nada, né? Aconteceu essa questão de ter dor, tá? E ela aparece aí com uma piora do quadro. Então, isso é bem comum nos pacientes com dor crônica. A gente tem que fazer eles reconhecerem isso e saber como fazer essa shih tzu aí ter o comportamento do bulldog, né? A questão toda é essa, é a gente fazer a shih tzu ter o comportamento do bulldog. Pode passar. No próximo slide. Bom, gente, isso aqui eu vou passar porque é uma coisa mais de decisão compartilhada. Pode passar de novo. Passar mais um, falar da importância dos exercícios, tá? Aqui acho que de novo não vai passar depois do vídeo ali, era de uma senhora, ela tem 85 anos, mas só para vocês verem, independente o que a gente sabe hoje, padrão ouro para tratamento de dor crônica é exercício físico, tá? Então, por isso que a gente, como fisioterapeuta, batalha tanto para o nosso paciente procurar um exercício físico acompanhado de um educador físico para fazer, é o que a gente mais quer, né? A gente não quer ficar com esse paciente a vida toda, ele não tem que estar a vida toda conosco na fisioterapia. Aliás, eu sempre digo isso nas minhas aulas. Se o paciente está com vocês, está com escala analógica de 0 a 13, boa funcionalidade, ele não tem que estar na fisioterapia. Esse paciente tem que estar sendo acompanhado por um educador físico. A gente não tem que reter ele na fisioterapia. Não esperem zerar a dor dele, porque isso não vai acontecer. Então, tem que saber que essa dor estabilizou, que ele ganhou funcionalidade, e agora é fazer exercício físico para melhorar ainda mais o controle da dor. Qual exercício físico? As pesquisas hoje não conseguem nos dizer se um exercício é melhor do que o outro. A gente tem evidências de alguns exercícios, como o pilates, a yoga, os exercícios aeróbicos, mas a musculação também. Então, assim, qual o melhor exercício? O que o teu paciente aderir. Isso é muito importante. Gente, eu adoro treinamento funcional, mas não é porque eu gosto de treinamento funcional que todo mundo vai ter que fazer treinamento funcional que for meu paciente, né? Então, não adianta tu fazer crossfit e achar que todo mundo tem que fazer crossfit. O importante é aquele paciente, ele realmente conseguir manter esse exercício físico. Então, o melhor exercício para ele é aquele exercício que ele vai realmente aderir, tá? Pode passar. A questão dos exercícios cognitivos ali que eu coloquei para vocês, é só para dizer porque aqueles tipos de... Nem precisa voltar, tá? Vamos ver se vai passar esse vídeo aí, vai rodar. A questão dos exercícios cognitivos é porque eu dei exemplo ali da yoga, do pilates, do treinamento funcional, são exercícios onde o paciente tem que estar consciente, ele tem que estar prestando atenção no que está acontecendo com o corpo dele. E daí ele tira o foco da dor, o cérebro está voltado aí para o exercício. Acho que não vai rodar esse aqui também. Eu só queria mostrar a paciente que está de branco ali, ela tem 85 anos, essa senhora, participa de um grupo em instância velha, que é organizado, né, com uma educadora física, e pena que não vai rodar o vídeo, mas queria que vocês conseguissem ver no sentido de que ela consegue fazer os passinhos ali de dança com uma redução de amplitude de movimento, bem coordenada, mas o importante é que ela faz, não interessa como ela está fazendo, o importante é que ela está colocando o corpo dela em movimento, tá? Pode passar. Então, aqui são mais alguns exemplos de exercício, pode passar também. Pode passar também, são só alguns exemplos de exercícios onde eu coloco, em vez do foco na dor, a gente dá para o paciente aquela, tu vai colocar o pé em tal lugar, né? Ou tu não pode encostar aqui, não pode encostar ali, então tu tira o foco da dor e faz para ele um exercício onde ele tenha que prestar atenção num foco externo, né? Mas pode ser também no seu corpo.